O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. E ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, para quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes a tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Aplaudamos a palavra de Deus. Podemos ir nos sentando, preparando o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor vai falar cantando. Queremos ver sinais da manifestação do teu poder, pois quem crer verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus, diga isso. E Rei, libera tua unção de cura nesse lugar. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura nesse lugar. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo, nessa noite de quarta-feira, a partir daquilo que a palavra de Deus nos revela, e você que acompanha, que vem toda quarta, você que assiste de casa, que ouve pelo rádio, que acompanha pela internet, sabe que existe uma grande tentativa no meu coração de tentar explicar para vocês, a partir da doutrina da igreja, a partir da revelação, aquilo que a própria liturgia da palavra nos conduz. Hoje, nós nos deparamos com o capítulo 36 do livro do Eclesiástico,
até o versículo 19, onde é feita uma oração. Uma oração pedindo que as nações se rendessem ao senhorio de Deus e não seguissem falsos deuses. Veja, é o grande clamor que brota do coração do autor do livro do Eclesiástico e de sua comunidade, que este senhorio possa ser proclamado, vivenciado e experimentado por todas as nações. Versículo 2a: infundi o vosso temor em todos os povos, que não vos procuram, para que saibam que não há outro Deus senão vós. É um pedido feito pelo autor do Eclesiástico e continua: que eles vos reconheçam como nós reconhecemos, que não há Deus além de vós, Senhor. Diga para quem está do seu lado: não há Deus além do nosso Deus. Só existe um único Deus e Senhor, e só a Ele, diga para o seu irmão, só a Ele nós devemos prestar culto, adoração, reconhecimento. Irmãos, irmãs, nós precisamos estar muito atentos a essa realidade, porque veja, dentro de nós existe uma tendência de idolatria. Dentro de nós, dentro do nosso coração, na nossa vida, existe uma tendência de idolatria. Existe uma tendência de nós nos desviarmos do projeto de Deus. Existe uma tendência de nós querermos realizar aquilo que está na nossa cabeça e não fazer a vontade de Deus. Vamos ver o que o Catecismo da Igreja Católica vai dizer no número 2113. A idolatria não diz respeito apenas aos falsos cultos do paganismo. Continua a ser uma tentação constante, veja, para a fé. Diga para o seu irmão: a idolatria, diz a doutrina da igreja, continua sendo uma tentação constante para a fé. Veja, e continua o catecismo dizendo: ela consiste em divinizar o que não é Deus. A idolatria desde o momento em que um homem honra e reverencia uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios, por exemplo, o satanismo. Mas o homem também pode idolatrar o poder, o prazer, a raça, os antepassados, o Estado, o dinheiro. Veja o que a igreja está dizendo. Essa tentação da nossa fé de substituir Deus pelas coisas. Quantos cristãos cultuam o prazer? E estão cultuando o prazer. Quantos cristãos estão cultuando o corpo? Quantos cristãos espalhados aí pelo mundo vivendo essa idolatria? E deixa eu abrir um parêntese aqui para dizer uma coisa. Às vezes, quando a gente anuncia a verdade, a gente é meio incompreendido. As pessoas, ao ouvirem a verdade, estão tão imersas num relativismo. E o Papa Bento XVI, ainda cardeal Ratzinger, na missa pro eligende Romano Pontífice, ele vai dizer, na missa pela eleição do sumo pontífice, ao qual ele foi eleito, que a ditadura do relativismo vai interpretar aqueles que pregam a verdade como fundamentalistas. E aí as pessoas acham que quando nós anunciamos a verdade ou fazemos alguma denúncia, nós estamos promovendo o ódio. Veja bem, as pessoas querem até mesmo dominar a nossa pregação e quer que nós falemos o que elas querem ouvir, não o que o Espírito inspira. Porém, a verdade, ela precisa ser dita com todas as letras, porque Jesus já revelou na sua palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fecha parênteses. E vai continuar o catecismo da igreja, como nós estamos sendo aqui catequizados pela igreja. Continua, o dinheiro, etc.
vós não podereis servir a Deus e ao dinheiro, diz Jesus no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículo 24. Muitos mártires foram mortos por não adorarem a besta, recusando mesmo a simulação de culto. A idolatria recusa o senhorio único de Deus. É, pois, incompatível com a comunhão divina. Eu pergunto para você, será que nós, e você está percebendo, eu fiz a pergunta para você, mas eu falei nós, na terceira pessoa, será que nós estamos verdadeiramente adorando a Deus, ou nós estamos adorando a ídolos? Ou até mesmo nós somos nossos próprios ídolos, nós cultuamos a nós mesmos, nós somos donos da verdade, nós somos os todo-poderosos. Ou a gente tem idolatrado o dinheiro, o poder, o Estado. O catecismo está sendo muito claro. E por que eu estou trazendo isso nessa noite? Porque a oração feita no livro do Eclesiástico é exatamente para que todos nós assumamos o senhorio de Deus. Assumamos que Ele é o Senhor, que só Ele é Deus, que não existe Deus fora do nosso Deus, que Ele é o único que pode, como nós cantamos. Eu quero ver o Teu poder agindo aqui. Ele é que pode nos curar, Ele é que pode nos libertar. Eu não vou repetir a pregação da semana passada, que eu explicava para vocês sobre a realidade do espiritismo e do catolicismo. Não vou repetir a pregação. Mas eu preciso dizer para você que nós precisamos, eu e você, tomar uma decisão de assumir o senhorio de Cristo. E assumir esse senhorio significa assumir todas as consequências desse senhorio. Veja, se você for no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, você vai ver o profeta Elias usado por Deus para denunciar a idolatria que o rei Acabe e a rainha Jezabel promoviam em Israel. Ele não abriu mão da verdade. Ele não abriu mão da fé no Deus único e verdadeiro. Ele professou a fé nesse Deus. Foi até o rei, foi até a rainha e disse: vocês precisam libertar o povo de Israel dessa idolatria que vocês estão obrigando-os a viver. E se vocês não fizerem isso, vai parar de chover em Israel. Durante 3 anos e um pouquinho mais, não caiu uma gota de água em Israel. E o profeta ficou escondido. O profeta foi alimentado por Deus. Foi colocado lá naquela torrente de Cariate. E ali ele tinha água e todos os dias um corvo trazia carne para ele se alimentar. Depois que a torrente secou por causa da seca que veio, por causa da idolatria daquele povo, Deus enviou Elias, aquela viúva em Sarepta, que tinha um pouquinho de água e um pouquinho de azeite e farinha, e ele foi alimentado durante todos aqueles anos por Deus. Deus cuidou do profeta que não aceitou a idolatria e a denunciou. E ele se alimentou, junto com ela e o filho dela, de pão e água. Ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite que todos os dias, por milagre de Deus, se multiplicava. Agora veja, pega aí a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Vamos lá, no texto bíblico. Você vai entender onde eu quero chegar. Versículo 30. Elias já tinha feito o desafio a Acabe e Jezabel, inclusive aos profetas do falso deus Baal. E eles já tinham gritado, clamado por Baal, para Baal queimar a oferenda e tal. E agora era a vez de Elias. Elias já tinha até zombado deles profeticamente. Olha, grita mais forte, o Deus de vocês deve estar surdo. Grita mais forte para ele escutar. Eles entraram em transe, cortaram o corpo inteiro e nada de Baal responder. E aí entra o profeta Elias. Então, versículo 30 do capítulo 18 do primeiro livro dos Reis. Elias disse a todo o povo: aproximai-vos de mim. E todo o povo veio para perto dele.
E ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: teu nome será Israel. E edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor. Fez em torno do altar um rego, como para semear uns 20 litros de grãos. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho, colocou-o sobre a lenha e disse: enchei 4 talhas d'água e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois disse outra vez, e eles assim fizeram uma segunda vez, e acrescentou ainda uma terceira vez, e assim fizeram pela terceira vez. A água correu em volta do altar, e o rego ficou completamente cheio. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que é por ordem tua que eu fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus, e que és tu que convertes o seu coração. Então, versículo 38, caiu fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e até mesmo a poeira, e secou a água que estava no rego. Vendo isso, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Veja, um milagre, uma ação extraordinária de Deus. Quantos milagres nós temos experimentado na missa do clube da evangelização. Eu esqueci um que mandaram para mim em casa, mas eu ainda vou ler aqui numa próxima missa que eu celebrar na próxima quarta-feira. Um milagre extraordinário da cura de uma surdez, mas eu preciso ler e dar o nome da pessoa. Mas quanta obra Deus tem feito em nós, e o que nós precisamos fazer é reconhecer o senhorio de Deus, e não aceitar a comida estragada, a idolatria desse mundo, aquilo que esse mundo tem pregado e ensinado, meus irmãos. A igreja está dizendo que é uma tentação constante que nós sofremos, a tentação da idolatria. A igreja vai dizer, é uma tentação constante para a fé do cristão. Diga para quem está do seu lado, segura na mão dele, balança a mão dele: é Deus quem faz, é Deus quem realiza, não são os homens. Acredita no poder desse Deus, entregue-se ao poder desse Deus, assuma nessa noite que Ele é Senhor da sua vida, e você vai ver que vai cair fogo do céu e vai queimar a oferenda e tudo aquilo que não é de Deus. E eu e você vamos proclamar, como o povo de Israel: é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. E balança do seu irmão e diga: Ele pode fazer o milagre na sua vida, porque é o Senhor que é Deus. Você entendeu? Então aplauda essa certeza desse Deus que nos conhece. Se você for no livro de Daniel, no capítulo 3, você vai ver 3 jovens. Vai lá no livro de Daniel, anda um pouquinho mais para frente. É bom a gente ter contato com a Bíblia. Aqueles que trouxeram, né? Os que não trouxeram, escutem. Versículo 16 do capítulo 3 do profeta Daniel. Ouça bem, aqueles jovens tinham negado a se prostrarem diante da imagem do ídolo que o rei Nabucodonosor tinha mandado fazer. Veja, eles se negaram a se prostrar diante daquele ídolo e adorá-lo. Versículo 16, e a ameaça do rei foi a seguinte: se vocês não se dobrarem diante do Deus que eu edifiquei e construí, vocês vão ser jogados na fornalha de fogo. Pergunto para você e para quem está do seu lado: e você, será que você ia adorar o ídolo? Para salvar a sua pele? Porque a gente é assim, Flavinho, a gente quer salvar a nossa pele. Verdade ou não é? A gente quer salvar a nossa pele e a gente cede às coisas do mundo, às propostas do mundo, que a gente quer salvar a nossa pele. Gente, ontem o Vaticano divulgou uma nota importantíssima, que foi até enviada para a ONU.
Sabe quantos cristãos por ano têm morrido por amor a Jesus Cristo para não adorar os ídolos? 100.000 cristãos. Enquanto a gente fica resistindo em renunciar a uma vida sexualmente ativa, sabendo que é pecado, a gente faz corpo mole, a gente continua vivendo a mesma vidinha, de novelinha em novelinha, a gente continua na cachaça do mesmo jeito, a gente não muda de vida, enquanto 100.000 cristãos estão morrendo por ano, derramando sangue por amor a Jesus Cristo. E a gente faz corpo mole, minha gente. Seminaristas da Canção Nova, padres, diáconos, músicos, a gente faz corpo mole. 100.000 cristãos no mundo deram a vida no ano de 2012 por amor a Jesus Cristo. Dar a vida é morrer. Morreram queimados, decapitados, assassinados por causa da fé. Diga para quem está falando, deixa de ser mole, rapaz. Converta-se. Creia no Evangelho, muda de vida. A gente é forte para tanta coisa e faz corpo mole quando diz respeito às coisas de Deus. A gente não toma decisão, a gente não é firme. Eu volto a dizer, eu não estou apontando o dedo e dizendo você, estou dizendo a gente. Você entendeu? Que o dedo está apontado para mim também. E o primeiro ouvido que está ouvindo a pregação é o meu. Antes dela ser equalizada para você. Veja, Sidraque, 3 jovens. 1 João, capítulo 2. Vós sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós. Vós vencestes o maligno. Veja, 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abdênego, responderam ao rei. Nós nem precisamos dar resposta a esta hora. Existe o nosso Deus a quem nós cultuamos, e Ele pode nos livrar da fornalha acesa, salvando-nos da tua mão. Mas mesmo que isso não aconteça, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos prestar culto ao seu Deus e não vamos adorar a estátua de ouro construída por ti, ó rei. Olha que firmeza, cabra macho, como diz os meus irmãos nordestinos. Cabra macho, Sidraque, Midraque e Abdênego, Misaque e Abdênego. Nem que nós queimemos na fornalha, nós não vamos nos dobrar diante dessa mentira, dessa idolatria. Deus está chamando um exército para viver uma radicalidade total, uma obediência total à palavra, e esse povo somos nós, eu e você. Diga para quem está do seu lado, eu e você. Porque eu preciso dizer para vocês, eu não vou esconder nada, eu prometo. Dias difíceis estão vindo para nós cristãos. Se foram 100.000 ano passado, pode esperar 200 para esse ano. Dias difíceis se aproximam, e se nós não nos adestrarmos à palavra de Deus, se nós não nos adestrarmos à revelação de Deus, se nós não adorarmos ao Deus verdadeiro, se nós não nos prostrarmos diante do Senhor, nós vamos nos prostrar diante da besta. Vai lá no livro do Apocalipse, capítulo 13. Vamos assustar, né? Apocalipse 13. Quem tem medo do Apocalipse, fecha o ouvido. Eu vi, versículo 11. Ainda outra fera sair da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exerce todo o poder da primeira fera a serviço desta. Ela faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira fera, cuja ferida foi mortal, tinha sido curada. Ela, olha, escuta isso aqui, hein? Ela realiza grandes milagres, até mesmo de fazer descer fogo do céu sobre a terra à vista de todos. Por causa do poder de fazer esses milagres, sempre o serviço da primeira fera. Por isso, deixa eu parar aqui. Não corra atrás de milagres, corra atrás de Deus. Porque o diabo faz milagre, já avisei semana passada. Enquanto o povo fica correndo atrás de milagre, somente de milagre, a vida vira em torno de milagre. O diabo pode fazer milagre, está escrito aqui na palavra, querido. Daqui a pouco eu vou dar uns 5 testemunhos de milagres que aconteceram aqui, feitos pelo Senhor Deus. Mas não é o ponto central da nossa fé.
Não é atrás de milagres que nós estamos. Se você veio aqui atrás de milagres, eu preciso dizer para você, Deus vai fazer na sua vida, mas se você estiver atrás primeiro do Senhor e não do milagre. Primeiro entregando a sua vida, renunciando ao pecado, renunciando à vida velha. Não venha para cá tentar enganar Deus. Se você não mudar de vida, Deus não vai fazer milagre nenhum na sua vida, porque Ele não vai fazer milagre para você ir para o inferno. Você muda de vida ou você não muda? Eita, padre bravo, daqui a pouco a mãe me liga, por que você estava tão bravo na missa? Não estou bravo não. Ela sempre liga, você estava bravo hoje, hein, padre? Não estou bravo não, estou ensinando a verdade. E às vezes a gente precisa dar uns gritos para ver se a gente acorda. E continua. Ela aqui, dizendo-lhes que devem fazer uma estátua da fera que tinha sido ferida à espada, mas ficou com vida. Foi-lhe permitido animar a estátua da fera, de modo que a estátua falasse, e fosse morto quem não a adorasse. Escutou? E fosse morto quem não a... Qual foi a realidade de Misaque, Sidraque e Abidênago? Se vocês não se prostrarem diante da besta, do ídolo, vocês vão para a fornalha. Fosse morto quem não adorasse. Ela faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte. E ninguém, escuta isso aqui, é isso aqui que está se aproximando. Por que eu fiz esse rodeio todo para te dizer? Porque o anticristo vai se manifestar. O sistema está sendo arquitetado. Existe uma engenharia social. Eu podia usar termos aqui antropológicos, filosóficos, teológicos para explicar para você, mas eu só preciso dizer uma coisa: o anticristo vai se manifestar e você tem que adorar a Cristo e não ao anticristo, não a besta, a fera. Veja, e ninguém pode comprar ou vender se não tiver a marca, que é o nome da fera, aliás, o número do seu nome. Aqui está a inteligência. Quem for inteligente, decifre o número da fera, pois o número representa uma pessoa. Seu número é 666. 666. Por que hoje nós temos que fazer uma opção radical para adorar a Deus? Porque senão, quando a fera, a besta, o anticristo, não pensa que ele vai vir fedorento, com chifre, com rabo, já falei para vocês, vai vir engravatado, poderoso, prometendo paz e segurança. Vamos aumentar o PIB do Brasil, minha gente. O PIB está baixo demais. Vamos dar emprego, vamos dar comida, vamos dar remédio. Vai ter uma religião única, porque o número de mortes por causa da religião é muito grande. Vejam lá, homens bombas explodindo, querem destruir os Estados Unidos, já derrubaram as torres gêmeas e pondo e tal, tudo é briga de religião. Vamos fazer uma religião única que agrade a todo mundo. Ave Maria, padre, eu vim para cá para ouvir isso, veio. Porque Deus não quer perder você. Diga para quem está do seu lado, veio porque Deus não quer perder você. Deus não quer perder você. Por isso hoje, diga para ele, por isso hoje, você tem que assumir que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida. Se até agora, diga para ele, se até agora, você estava num pedestal, o seu marido estava num pedestal, os seus filhos estavam num pedestal, o dinheiro estava num pedestal, diga para ele, o dinheiro estava num pedestal, o trabalho estava num pedestal, pessoas estavam no pedestal. Diga para ele, chegou a hora de você criar vergonha na cara e quebrar esse altar de idolatria na sua vida e adorar somente a Deus e só a Ele servir, que Ele seja o primeiro, o único, verdadeiro, todo-poderoso na sua vida. Está entendido? Ou eu preciso falar mais claro? Obrigado porque você entendeu. Vou imitar o Padre Jonas. Obrigado porque você entendeu. Mas agora vamos lá. Eu falei da besta fera, deve ter gente tremendo em casa. Vamos no catecismo 675, doutrina da Igreja Católica, amém? Antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de numerosos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra
porá descoberto o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A suprema impostura religiosa é a do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado. Doutrina da Igreja Católica. O que falou aqui? A besta fera. Só que já tem gente no nosso meio com a marca da besta, porque vive abestalhado. É abestalhado quem vive as coisas do mundo. Já está, a marca já está. Talvez lá para frente vão colocar uma tatuagem na mão ou na testa, ou um microchip. Mas o problema é que muitos de nós já estamos vivendo com a marca da besta em nós. Nós somos mais da besta do que de Cristo. Nós somos mais do mundo do que de Deus. Estou mentindo? Se eu tiver, por favor, me corrijam. Muitos de nós já estamos com a marca. Por quê? Nós não estamos servindo a Deus, nós não estamos adorando a Deus. A gente até vai missa de preceito, não perde o domingo, até reza e tal. Mas as nossas opções, as nossas decisões não demonstram para o mundo que nós adoramos a Deus. Às vezes a gente desconfia de Deus, não confia em Deus como o profeta Elias confiou. O profeta Elias confiou inteiramente em Deus. E Deus sustentou ele, deu água, deu carne, depois deu pão. Deus sustentou ele durante 3 anos. E deixa eu dizer, se a besta fera vier, se quiserem colocar uma marca em nós, não vamos dizer não. Nós vamos dizer não, nós não vamos aceitar a marca. E existe uma certeza de fé. Deus vai nos sustentar. Nesse tempo Deus vai nos sustentar. E se nós precisarmos dar a nossa vida, nós vamos dar. Mas nós, como Misaque, Sidraque e Abidênago, nós, como o profeta Elias, não vamos nos prostrar diante daquilo que o mundo quer obrigar-nos a nos prostrar, aquilo que Satanás quer fazer, roubar a nossa alma. Nós vamos continuar firmes até o fim, fiéis a Jesus Cristo até o fim. E se preciso fazer parte, se preciso for fazer parte, o nosso nome entrar naquela listinha do Vaticano dos 100.000, glória a Deus, porque o mártir não passa nem pelo purgatório, vai direto para o céu. Mas nós temos que levar nossa fé a sério. Nós não podemos ser bobinhos como João e o irmãozinho dele, querendo poder, querendo o triunfo, querendo a glória. Eu quero estar à sua direita e o outro à esquerda. Marcos vai até mostrar, né? Não é nem a mãe que pede. Marcos mostra que é os dois que vão lá para Jesus e querem o status. Muitos de nós estamos correndo atrás de status. Eu já atendi pessoas que venderam a vida para o diabo por causa de dinheiro, de poder. Porque quer status, quer nome. Quer nome mais poderoso do que o que você tem? Padre Roger Luiz da Silva, filho de Deus, irmão de Jesus Cristo. Oh meu Deus, carismático, oh glória. Eu não preciso de nome não, eu não estou nem preocupado. Às vezes as pessoas, padre, eu já ouvi falar, deve ser legal, né? Todo mundo quer tirar foto com você, eu não estou nem aí para a foto, meu povo. Eu quero ser de Deus, eu quero ser santo, eu não estou nem aí para o meu nome, eu estou aí para o nome de Jesus Cristo, que eu tenho que seguir e adorar até o fim. Eu não quero fazer nome, eu não estou na televisão para fazer nome, eu não celebro missa para fazer nome, eu não quero status, eu não quero a glória desse mundo, eu quero glorificar a Deus com a minha vida. E você? Ou você quer igual João e Tiago, deixa eu sentar à direita, deixa eu sentar à esquerda. E depois os outros começam a brigar com ciúme, porque cada um queria estar na frente. Jesus vai dizer, quem quer ser o primeiro, seja o último. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Segura na mão de quem está do seu lado e diga, aguenta firme. Aguenta firme. Olha, vamos supor, segura na mão do seu irmão, se quando o anticristo se manifestar, tirarem a TV da nossa mão, a rádio,
a internet, pode vir aqui quarta-feira que eu vou estar celebrando a missa, sem TV, sem rádio, sem internet. Se precisar a gente fugir para o meio do mato, tem um monte de floresta aí, nós vamos para lá. Se precisar de remédio, nós vamos plantar elixir paregórico, novalgina, boldo. Nós vamos, tem muita terra inabitada, tem muita terra fértil que nós vamos fazer o nosso assentamento dos sem terra. Mas nós não podemos negar Jesus Cristo, nós não podemos trair a Jesus Cristo. Nós temos que adorá-lo, servi-lo e não querer os primeiros lugares, os louvores, os aplausos. Diga assim, meu irmão, diga para ele assim. Você está garantido. A sua salvação está garantida. Porque Deus vai honrar a sua fé. Segura na mão desse irmão, balança a mão dele. Deus vai honrar a sua fé. Creia. Não queira os primeiros lugares. Não queira o triunfalismo. Queira ser servo de Jesus Cristo. E isso é o suficiente. Segura aí na mão do seu irmão. Veja o que o Papa Francisco disse lá no Vaticano hoje. Hoje o perigo consiste em sucumbir à tentação de um cristianismo sem cruz. Um cristianismo incompleto. Esta é uma das grandes tentações. Mas existe outra, a de um cristianismo com uma cruz sem Jesus, que é a tentação do triunfalismo. Nós queremos o triunfo agora, sem sofrer na cruz. Eu sei que tem um campeão aqui, no nosso meio. Não vou expor ele, nem falar o nome dele. Mas ele sabe que para ele vencer, quanto a cruz? Ele sabe. Não há triunfo sem cruz, não há triunfo sem sofrimento. Triunfo sem sofrimento não é parte do cristianismo. Não há triunfo sem cruz, não há triunfo sem Cristo. Sofre, dói, é penoso, mas vale a pena. Continua o Papa, que é a tentação do triunfalismo. Nós queremos o triunfo agora, sem sofrer a cruz, um triunfo mundano, aceitável. O triunfalismo na igreja paralisa a igreja. Um triunfalismo de nós cristãos paralisa os cristãos. Uma igreja triunfalista é uma igreja incompleta, uma igreja satisfeita por estar bem organizada, com todos os escritórios, com tudo certo, bonito e eficiente, mas que se renega os mártires. É uma igreja que só pensa no triunfo, no sucesso, que não segue a regra de Jesus, a regra do triunfo através da falência, a falência humana, a falência da cruz. Os triunfalistas nunca seguiriam o Cristo crucificado, abandonariam mesmo, iam para o lado dos fariseus que tinham o poder, o dinheiro, a fama. A falência da cruz, esta é uma tentação que todos nós temos. Se a igreja for humilde, caminha com firmeza como Jesus, ela vai em frente. E sempre em frente. Isso é a voz do Papa. Balança a mão do seu irmão, diga: só o humilde reconhece que tem alguém que está acima dele e que deve ser adorado. Só o humilde consegue reconhecer que sem Deus não é nada. Só um humilde consegue todos os dias acordar e agradecer a Deus pelo dom da vida. Só um humilde sabe, diante de um alimento, um pão, um café, um arroz, um feijão, uma mistura, dizer para Deus: obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou o pão na minha mesa. Só o humilde consegue reconhecer que aquilo que veste, que aquilo que tem, é dádiva de Deus. Mas o humilde também reconhece que aquilo que tem, que aquilo que possui, não é só dele, mas deve ser partilhado com quem precisa. Só o humilde reconhece, ao entardecer, cansado, reconhece que Deus o sustentou naquele dia e agradece antes de dormir, dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor me sustentou, porque eu estou aqui cansado,
mas o Senhor me sustentou. Só um humilde é capaz de entregar, confiar a sua vida totalmente a Cristo e reconhecê-lo como Senhor. O humilde não é senhor de si mesmo. O humilde não é o Senhor e nem busca outros senhores, porque ele já sabe que existe um único Senhor, Deus, Jesus. O humilde consegue reconhecer que na humildade do pão e do vinho, Jesus está presente, vivo, ressuscitado. O humilde sabe que quando as coisas apertarem, quando as dificuldades vierem, Deus vai sustentá-lo. O humilde não desespera, o humilde espera no Senhor. Balança a mão do seu irmão, diga para ele, Romanos capítulo 5, versículo 5. A esperança não decepciona. Diga para o seu irmão mais uma vez, a esperança não decepciona. Balança a mão do seu irmão, confia, e Deus vai fazer na sua vida. Ajuda esse irmão a levantar agora. Isso. Segura a mão dele lá no alto. Eu queria que brotasse do nosso coração, a partir da oração do Eclesiástico que inspirou a minha pregação, pautada também no Evangelho, que nós nos comprometêssemos a orar pelo mundo, pela humanidade. Não é porque nós estamos na igreja que a gente tem que, eu já estou salvo, aleluia, dá pulinho, oh glória, pronto, acabou, amém, Deus, eu estou salvo. Não, nós temos que rezar pela salvação da humanidade. Reze por um avivamento. Você já leu a profecia do avivamento? Se não leu, leia, escute, tem audiobook se você tem dificuldade de ler. Eu falei o livro todinho para você escutar. Para aqueles que têm dificuldade de ler, está lá, eu falei, eu li o livro inteirinho. Nós precisamos pedir que esse avivamento atinja a face da terra, porque só esse avivamento para salvar os perdidos e para nos dar essa força para nós continuarmos firmes. Ergue bem alto o braço do seu irmão, feche os seus olhos, e a palavra vai dizer, ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo dom do Espírito Santo. Feche os olhos e começa a pedir o Espírito Santo com esse irmão. Eu já quero pedir ao Espírito Santo que nos retire o medo dos tempos finais. Nossa, eu anseio tanto pela vinda gloriosa de Jesus. Todos os dias eu digo, Maranata, vem Senhor Jesus. Não tenha medo não, o que você precisa ser é fiel a Deus, mais nada. O resto Ele fará. Então vai pedindo o Espírito Santo nessa hora. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem sobre a minha vida, me leva a declarar o senhorio de Cristo, me leva a assumir o senhorio de Cristo, me leve a viver o senhorio de Cristo, me leva Espírito Santo a viver a palavra, me leva Espírito Santo a assumir a palavra, me leva Espírito Santo a uma experiência de conversão. Vai pedindo agora, vem Espírito Santo, muda a minha vida, muda o meu comportamento, muda a minha história, leva-me a uma amizade profunda com Cristo, para que Ele me transforme, para que Ele me modifique. Eu não vou me prostrar diante da besta, diante do anticristo. Eu não vou aceitar a marca do anticristo na minha vida. E se nós já fomos marcados, liberta-nos, Senhor, dessas marcas da facilidade desse mundo, dessas marcas da sedução desse mundo, da sedução do ter, da sedução do prazer, da sedução do possuir. Liberta-nos, Senhor, coloca juízo na nossa cabeça. Nós queremos te adorar, nós queremos te buscar, nós queremos te servir, nós queremos te adorar. Só tu és Senhor, só tu és Senhor. Vem Espírito Santo, peça. Eu quero ouvir a igreja pedindo, vem Espírito Santo sobre nós, vem Espírito Santo sobre o Papa Francisco, que é esse grande instrumento, essa liderança que vai nos levar a esses tempos. Vem Espírito Santo sobre os bispos, sobre os padres,
padres, sobre os religiosos, as religiosas. Vem, Espírito Santo, convença-nos, Espírito Santo, renova-nos, Espírito Santo, transforma-nos, Espírito Santo, age em nós, Espírito Santo, muda a nossa vida, Espírito Santo, retira-nos da mornidão, da tibieza, arranca-nos da geladeira espiritual, vem transformar a nossa vida, retira-nos da mesmice do dia a dia, da mesmice. Vem agora, Espírito Santo, transformar-nos. E quando te faltar as palavras, meu amado, vai deixando o Espírito Santo orar pela sua voz. Solta a sua voz no canto dos escolhidos. João viu uma grande multidão que cantava um cântico novo. Eles tiveram a sua veste lavada pelo sangue do Cordeiro. Eles eram os vencedores da grande tribulação. Ora, ora com força no Espírito. Aumenta o volume da sua voz. Se você não orava assim, comece a orar no nome de Jesus. E deixe o Espírito Santo te envolver, agir na sua vida, transformar o seu coração. Vem, Espírito Santo. Batiza os que estão em casa, os que ouvem pelo rádio, que estão dirigindo um caminhão, estão passando nas estradas. Batiza aqueles que estão nos barcos, aqueles que estão em casa, aqueles que estão no hospital. Batiza, Espírito Santo, com teu fogo aqueles que agora nos escutam do seu trabalho, aqueles que estão reunidos em família. Vem, Espírito Santo. Os cristãos, batiza-nos, Espírito Santo, vem sobre nós, e que o nosso coração esteja rendido ao único Deus. Só o Senhor é Deus, é o Senhor que é Deus. Nós proclamamos nessa noite. Ora manaramaria naramaiererana. Segura na mão do seu irmão forte e diga: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque eu sei que o Senhor não vai deixar o meu irmão desamparado. minha irmã desamparada. O Senhor vai sustentá-la. Até o fim. Balança a mão do seu irmão e diga: até o fim. Até o fim. Aleluia, glória a Deus, até o fim. Pode aplaudir essa certeza. Jesus vai nos sustentar, o Espírito Santo vai nos guiar. A palavra de Deus será o nosso alimento, a Eucaristia o nosso sustento, a nossa força. Obrigado, Senhor. Diga para ele: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. CançãoNovaPlay.com. Assine já.